E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Tá no ar. Rapaz, Daqui a pouco. surgir isso do Valdemir agora, lasca ele, porque olha só, a Eliane estava comentando uma coisa aqui, inclusive depois eu vou até fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Eu me recordo quando saiu que a gente comentou isso, mas olha só. Valdemiro Santiago é dono de luxuosa pousada em Fernando de Noronha. As fotos do local vão te deixar de queixo caído. Aí eu vou mostrar aqui só as imagens, por exemplo, esse daqui, ó, que é um dos apartamentos, né, lá do local, né? Ó, um lugar bonito, aconchegante, né? Você vê que é um lugar caprichoso. É para fazer culto caseiro, Isso, é bem nessa, né? Olha só o que diz aqui a matéria. Isso aqui é de 2020, ó. 22 de junho de 2020. E olha só o que diz aqui. O tarifário para se hospedar na pousada depende da temporada. Na baixa estação, meses de março, abril, maio, junho, o valor é de apenas R$ 450 para quarto single, que varia entre 450 a 630 no triplo. Em janeiro, fevereiro e até julho a dezembro, custa R$ 500 para cada apartamento single, enquanto o triplo já pula para 730. Se quiser passar o Réveillon em Fernando de Noronha e se hospedar no Cantinho Feliz do Apóstolo Místico, vai pagar a bagatela de R$ 7.680. Vou lá. Vou passar 6 dias. 6 míseros dias, quase que R$ 8.000. Isso em 2020. Agora, do jeito que estão as coisas, ainda mais com o Lula entrando, ele vai aumentar para 10 mil. Vai arredondar ali. Eu vou passar um dia lá. E um detalhe, o Felipe Lins estava falando das suas aeronaves. Valdemiro Santiago, até onde eu sei, ele é proprietário de 7 aeronaves. 7 aeronaves. Todas na casa dos milhões. Uma aeronave principal no valor de 65 milhões de dólares. Ô, judiação. A gente está falando na casa dos milhões e ele tem 2 aeronaves que está ali na casa, ali, uma de 52 milhões e outra de 65 milhões de dólares. Ele é dono de uma empresa de táxi aéreo. Porque se eu tenho meia dúzia, no caso ele tem mais, se eu tivesse meia dúzia de aeronaves, eu também faria uma empresa de táxi aéreo para não deixar as aeronaves paradas, porque uma aeronave parada é dinheiro jogado fora. Então esses homens se intitulam, sou empresário. Mas, meu Deus, com que dinheiro você se tornou empresário? Com qual? Da onde que veio o dinheiro? Vendendo Avon ou Jequiti. É isso, Felipe? Não é, não. Mais ou menos. Vamos brincar um pouco? Vamos brincar? Vamos pôr na tela documento? Vamos? Eu gosto de botar uns documentos. Vamos lavar roupa suja. É um vício que eu tenho. Bota na tela aí, o BBT. Roda BBT. O que é que acontece? Compre Rural, maior site de compra e venda do país de Nelore. Pastor sertanejo e suas fazendas de quanto a fazenda? 80 milhões. Calma, que não parou por aí. Valdemiro Santiago, de 57 anos, nascido em Palma, 2 de novembro de 1965,
é um líder religioso neopentecostal, fundador de tal igreja que todo mundo já sabe, e ele tem uma fortuna de quase 450 milhões em imóveis, fazendas milionárias pelo país. A matéria será que os caras estão mentindo? Vamos lá. Vamos para um portal que todo mundo sabe que é sério, não que nós não sejamos. Bota na tela, BBT. O portal UOL deixa claro que o senhor Valdomiro, ele não é besta, nem um pouco besta. O que é que acontece? Ele compra os templos e aluga para a igreja, ora mais tá. A igreja paga ele o aluguel. Quem disse isso? Não. Quem disse isso? Quem disse isso foi um juiz. Tá aqui, ó. Apóstolo Valdomiro Santiago recebeu nos últimos anos uma cifra milionária de quem? Da Igreja do Poder de Deus. Quanto 1,5 milhões no último ano. Mais de 100 mil reais por mês. Para o quê? Para o quê? Para o quê, senhores? Aluguéis. Está aqui. Está tudo bonitinho. Está tudo desenhado. Quem disse? Aí eu faço uma pergunta para os senhores. A matéria está aqui. Ó, apóstolo Valdomiro recebeu cifra milionária da Igreja Mundial. Diz juiz. Agora vá brigar com o juiz. Aí sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante, Felipe? As pessoas vêm de lá e falam assim, comenta lá no meu canal assim: vocês nunca provaram nada. Todo mundo fala que ele tem, mas nunca ninguém conseguiu provar nada. É interessante que quase todos os comentários são nesse nível. Aí me faz lembrar, queridos, antes que pule para a próxima fase aí desses 300 jatinhos, me faz lembrar de uma coisa. De uma certa igreja por aí, que eu não vou falar o nome, mas que todo mundo vai se ligar, que os seus templos são pagos altíssimos aluguéis e tem um carnezinho, um carnê para o aluguel. Mas os proprietários dos templos, dos prédios, são os herdeiros, os filhos aí de um tal do missionário que morreu, deixou o filho fora e tudo, que foi pego lá. Todo mundo já sabe. Então, o fiel, além de dar dízimo, oferta, triênio, quadriênio, ainda leva para casa o diabo de um carnê para pagar um aluguel de um templo que pertence aos caras. Eu já fiz isso, ô vergonha. Eu não vou lhe falar nada não, Eliane. Eu vou ficar calado. Eu mereço. Tem coisa que vocês sabem que tem dia que a noite né? Eu tenho saudade dessa época, eu tava com meu cabelo comprido aqui. Né? Tava com o cabelo comprido aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui, a gente mostra o suposto hangar do apóstolo místico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dele. Esses aqui, ó, é aluguel. 1, 2, 3. São alugados aqui. Quando a gente volta Deus aqui, amor, não interessa. Aqui, ó. Olhem só. É que aqui não aparece a legenda. Vou postar um printinho disso. Meia dúzia de jatinhos vendidos. Então, rodopeia. Olha a legenda. Isso. Não. Aqui, vou explicar para vocês, que vai demorar um pouquinho. Ele ora pelo café, né, que vai dar pro rapaz, que é lá o jornalista dinamarquês. Olha aqui, ó. Réplica dos jatinhos dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os jatinhos dele. E o próprio Valdemiro fala que são deles. Ó, aqui ó, na legenda. Eu li que você tem seu próprio avião. Aí ele fala, sim, é da igreja. Deixa eu tentar passar só um pouquinho aqui. Sem áudio mesmo. Ó, réplica desses todos. Tudo dele
Ele confessa com a própria boca. Ele está conversando em inglês aqui com o rapaz, o jornalista dinamarquês, e ele confessa com a própria boca que possui meia dúzia de jatinhos ungidos. Não é ninguém que especulou, é ele com a própria boca falando. Mas ele falou inglês? O inglês, Sim. o inglês ele é the books on the table, que eu sei. Não, mas ele, e pior que ele fala inglês mesmo. Porque Ele fala inglês péssimo. e mais. Não, o inglês dele é péssimo. The books on the table. I am vou até aí. Mas ele fala inglês, né? Vou pedir umas aulas aí pro Ricardo Costa, porque meu inglês também é Mal. O problema é o seguinte, gente. O problema é o seguinte, eu penso assim, quando a gente vê ali nos evangelhos, na história da Bíblia, daqueles personagens da Bíblia, Jesus nem um jumentinho tinha. Pegou um jumentinho de alguém lá, ele não tinha 6, 7 jumentinhos. Mandou pegar um jumentinho de alguém, eles serviram o que era para ele, e ele foi. E essa turma, se fosse... Rapaz, é muita cara de pau mesmo, rapaz. É muita cara de pau desse povo. É 7 aviões, é 6, 7 aviões. Ostenta. É 4 fazendas. Esses dias teve um apartamento dele que foi penhorado aí de 2 milhões. Apartamento penhorado de 2 milhões. Você vê, é chalé em Fernando de Noronha. É mansão em resort em Portugal. Sabe? É um acharcamento, sabe? É uma esculhambação. E esses caras que falam assim, esses caras não acreditam mais em Deus. Eles não acreditam mais em Deus. Eu respeito nossos amigos que são ateus ou que são de outras religiões. Eu respeito muito. Mas esses caras de pau aí, eu não respeito, não. Essa turma, Valdemiro, Malafaia é outro, assembleiano é outro. Não adianta assembleiano defender ele, que é outro cara de pau, sem vergonha. Todos enriquecendo, usando Jesus como garoto propaganda. Edir Macedo, Ayrton José Alves e outro. É uma lista que não acaba mais. E o povo defendendo eles. Quando você faz um paralelo dos apóstolos, os discípulos e o próprio Jesus, quando você traça um paralelo, é uma discrepância muito grande. Não foi o Valdemiro que veio com uma conversa uma vez que ele comprou uma casa na praia? Que se Pedro tinha uma casa na praia, por que ele não podia ter? Ele não soltou essa? Pedro era, vamos se dizer na nossa linguagem hoje, Pedro era um caiçara. Criado ali na praia, na pesca, vivia da pesca, vivia numa cidade litorânea. Não tinha como. Não, esse Pedro tinha uma casa na praia. Será que a casa de Pedro era igual, assim? Um chalézinho, né? Teve um tal de um leão da Bahia aqui que fez a mesma pregação, mas disse que foi Cristo. Que Cristo tinha casa na praia. Mansão na beira da praia. Não, tem um bispo da Unifernal que falou que Jesus ficou riquíssimo. Tem um bispo da Unifernal, Uninescal, que falou que Jesus ficou riquíssimo. É que isso não era interessante expor nos evangelhos. Olha a cretinice, o tamanho da cretinice. Esse povo não acredita em Deus mais não. O Leão da Bahia pregou isso também, né? Que falou que Jesus foi juntando e comprou uma mansão na beira da praia. Que ele era carpinteiro e falava para os caras no outro dia que estava pronto já. Levava 6 meses para fazer uma mesa, no outro dia estava pronto. Era mágico. Que Cristo era mágico.
Depois de que eu vi a dupla Silvio Santos e Valdemiro Santiago cantando Sweet Child of Mine, não é Off Mine mesmo. Nada me surpreende. Nada me surpreende. Agora, eu preciso dizer uma coisa que estou coçando aqui para falar. Uma vez, eu estava na igreja, aí o Valdemiro Santiago falou, sabe o quê? Que ele ia para Israel. E fizeram lá uma túnica cheia de marca de dedo, sabe? Com as digitais das pessoas, que ele ia levar e mergulhar no Rio Jordão com essa coisa cheia de dedo lá de impressões digitais. Aí ele falou assim que da próxima... Ele falou, quem quer ir para Israel? Aí o povo, tudo tadinho, eu. Então, na próxima vez eu vou colocar todo mundo num avião e nós vamos lá para Israel. O povo deve estar esperando até hoje. Ele só tem 7 jatinhos, precisa ter mais para poder colocar para todo mundo, você entendeu? Muita gente, né? É, muita gente. E outra coisa também que eu preciso falar. Certa feita, teve uma concentração lá em Interlagos. Isso foi no ano de 1900 bolinha, 2010, mais ou menos. E eu estava na igreja, eu era obreira. E aí, o Valdemiro Santiago, por Deus do céu, ele estava na igreja do Brás. Me diz que se para ir para o Brás até Interlagos, você precisa ir de helicóptero. Fala para mim se precisa. E nesse dia, quem é que estava lá cobrindo a movimentação da igreja? A Rede Globo de TV. E aí ele quis chegando. Chegou ele e uns bispos lá, desceram que nem as estrelas. Nós, as bestas das obreiras, sabe? Ficamos assim, ó. Eu não acredito. Aí a outra obreira falou, meu Deus, eu estou decepcionada com ele. Para que tudo isso? Foi aí, nessa ocasião, que a ficha da gente começou a cair. Porque quando eu conheci eles não tinham muito dinheiro, não. Eles eram meio pobrão. Então, ele se vestia meio assim, principalmente a bispa Francilé, essas meninas, tipo Agostinho Carrara. Ninguém tinha bom gosto para nada. Não, é porque eles é brega mesmo. Mas é que eles, nessa época, eles ainda não tinham lustrado a cara de pau, mas já tinha muito dinheiro guardado. Sim, só deixando um detalhe. O Valdemiro Santiago diz a história, reza a lenda, que ele se tornou obreiro da Igreja Universal com 13 anos de idade. Então quer dizer que Valdemiro Santiago nunca trabalhou na vida. Não. Ele tomava a surra do pai dele. Ele tomava o irmão dele que morreu falou que ele tomava a surra do pai dele para trabalhar. O próprio irmão confessou. Verdade. Ele não era muito chegado e ainda fazia xixi na cama. Isso, o apelido dele era Mijão, Pato Rouco e tinha um outro nome lá que era um radialista lá de Minas Gerais. Não me recordo agora o nome do radialista. Enhô alguma coisa e ele ficava doido, queria matar um por causa desse apelido. Agora que eu saquei porque Valdemijo, entendeu? Lembra os caras do pânico com Valdemijo? Faz todo sentido agora, ó. Agora faz total sentido, né? Faz total sentido o porquê do Valdemijo.